que é uma beleza, né? Então, que nós estejamos verdadeiramente. O reato. Quantos de nós reclamamos? Quantos não são Gonçalo para cá? De Cabo Frio? Quilômetros. 136 quilômetros. 1h30 de viagem, mais ou menos, né? Aí você diz, meu Deus, eu tenho que ir para esse reato, 1h30 de viagem, tudo. Lá na região norte, estou dizendo porque eu presenciei. Tem casal responsável de equipe que viaja 15 horas para participar de um reato. 15 horas. Entre barco, ônibus, bicicleta. 15 horas. Vejam só, 15 horas. Para participar de um reato. E vão felizes da vida, porque necessitam disso. Nós às vezes reclamamos de 1h30, porque passou um tempinho. Então aquilo é ver o que é essencial às nossas vidas. Agora puxando um pouquinho para nós. A liturgia já deu para entender um pouquinho o recado. Não deu ou não? Deu. Então vou falar mais 1h30. Hoje nós estamos aqui porque somos casais responsáveis de equipe, ou temos outra função. Até hospedeiro. Pois bem. Embaixador, né? Então, Jesus, porque eu tenho um casal embaixador. Então, e ontem, vocês viram, eu perdi a hora hoje porque eles me levaram para ver a minha escola de samba, Mocidade Independente de Guatemala. Só na intenção, né? E ele, Georgia, eu estou brincando. Pois bem, nós estamos aqui porque somos casais responsáveis. Como dizia, nós não estamos em nosso corpo. Num lugar onde tem o império, o emissário do rei, quando vem trazer a mensagem do rei, ele bate aquele troço que ele anda e diz: mensagem do rei fulano de tal aos seus súditos. Ele tem que ser fiel na transmissão. Não pode dizer nada do que ele pensa. O profeta e a profetisa são mensageiros de Deus. Dizem aquilo que Deus manda dizer. Quem são profetas e profetas? Todos aqueles que são ungidos pelo Espírito Santo. Quem daqui não é batizado? Eita, tem profeta e profetisa vontade. Então, o profeta não fala em nome de si, fala em nome de Deus. Olha a responsabilidade. Quando vocês são chamados aqui, vocês não são chamados a falar em nome de Reizinho Teresa, de Padre Miguel, etc. Não. São chamados a falar em nome da sua equipe do movimento, em nome de Deus. Então, olha o tamanho da responsabilidade. É preciso que nós não esqueçamos disso. Falar em nome de Deus. Vejam só, aqui todo mundo está empregado. Todos não são batizados? Graças a Deus. Quem é batizado tem a carteira assinada por Nosso Senhor. Brinca. Agora, se ele fosse olhar o livro de conta, a gente estava ferrado. Já tinha dado justa causa um bocado de tempo. Mas como ele é um patrão maravilhoso e diz: eu preciso de você, filho rebelde. Que empregadozinho mais desordeiro, volte para o seu ponto, assina lá, bata o cartão. Moderno agora, né? Não tem mais cartão, nem é digital ou coisa. Mas ninguém fazendo no lugar do outro. Pois bem. Então o Senhor diz: volte que seu emprego está. Todos são valiosos para a messe que é grande. E todos receberão igual graça. Viu aquele evangelho? Nosso Senhor saiu chamando de manhã, no meio da manhã, meio-dia, no meio da tarde, no final da tarde, no final de tudo, deu o mesmo valor a todos. Foi chamado: ei, trabalhei mais do que ele, recebi a mesma coisa. Eu te prometi alguma coisa a mais. Nosso Senhor é claro. Então, todos nós somos chamados a sermos esses mensageiros. Então, equipistas, sejam fiéis na transmissão dos ensinamentos que recebemos do amor de Deus. Vocês estão aqui para fazer a equipe de vocês funcionar. Essas equipes não podem parar. Essas equipes devem ter cheias do amor de Deus. Sejam veteranos ou sejam, como a gente, marinheiro de primeira viagem, né? Não matemos o dom de Deus, tão precioso. Sejamos fiéis àquilo que nos é transmitido. Não negligenciemos a transmissão de Deus para nós.
Tudo isto hoje é resultado da fidelidade ao dom do Espírito transmitido ao Padre Cafarrello e aqueles casais. Eles foram fiéis, por isso chegou até aqui. Os apóstolos foram fiéis, por isso que a igreja está aqui. Então, que nós possamos dar testemunho do que vimos e ouvimos aqui. Depois do portão aqui do nosso colégio, para fora, nós temos a responsabilidade de mostrar o que vivemos aqui dentro. Olha o tamanho da responsabilidade. Haverá muitos que não querem que dê certo, como eu dizia no primeiro dia. Tem gente que gostaria que nunca você fosse responsável. E vou fazer tudo para que não dê certo. Né? Bota contenda, dificulta o processo, etc. e tal. Não se deixe ceder, intimidar e tentar por esses. São um joio. Que a gente trata direitinho para se tornar um trigo. É bem difícil, né? Porque aqui é diferente. Mas não sejamos usuários do movimento. Vistamos a camisa não só por fora. Olha o que nosso Senhor disse. Não basta dizer não matar, mas é em todos os sentidos. Se vestir a camisa, visto para valer. Seja fiel. As dificuldades virão. Mas as dificuldades serão superadas. Vejam só. Eu conheço um casal que é analfabeto. Todos dizem que é analfabeto. É não alfabetizado, né? Assim que diz? Está no mesmo. Analfabeto e equipista. E muitos eu ouvi dizer, é impossível conseguir acompanhar, pois esse casal acompanha. E eu conheço e trago como um grande ensinamento para mim. Esse casal vai para a reunião, página. Eles só andam com um gravadorzinho, não sabe ler. Quando chega em casa, pega o filho mais velho, que já conversou comigo, padre. Eles até que me ensinaram um bocado de coisa, mas tem hora que enche o saco. Eu chego, estou dando aula, chega eles vêm, meu filho, lê aqui esse tema de estudo para a gente gravar, lê as perguntas também. Aí ele diz, mas não fica só eu ler, eles gravam, eu faço as perguntas, etc. Eles levam. Quando é daqui a pouco ele chega, tá aqui, meu filho, agora vai lá na Lan House e bota no computador para a gente levar para a reunião. Gravam aquilo que conversaram no dever de sentar-se. E mais ainda, quando o filho não pode ler, eles ocupam outras pessoas para ler os artigos da Caça Mensal para ele. Gente, é uma via sacra, mas isso é belíssimo. Ou seja, é alguém que sabe, isso aqui é fonte de vida, isso aqui é bom para mim. É como aquele, vou vender tudo que tenho para comprar esse tesouro. Gente, isso é. E aí eles até uma vez dizem, padre, acho que a gente tem condições de ser resultado aqui, porque a gente já foi várias vezes chamado. Mas não tem muito. Tem. Eu não falo que tem. Porque tem tantos que são responsáveis de equipe intelectuais, letrados, mas que não levam a sério. E vocês levam. Quem era que dizia que Madre Teresa de Calcutá fala que nós somos não um evangelho do outro, mas você é o evangelho. Pronto, você talvez seja o único evangelho que a pessoa possa ler na vida, veja só. Ou seja, antes de ler a palavra, eu já estou sendo a palavra. Então vocês são responsáveis por isso, vocês sabem disso. Vocês não são papagaio, para só ouvir e repetir. Vocês não, né? O papagaio é que escuta, mas não sabe o que está dizendo. Ou não é? Você sabe o que é o papagaio, né? Muitos ainda têm que ele forma autoriza, etc e tal. Mas diz uma vez que o papagaio estava numa casa, gente conhecida, e a mulher, o casal, era muito religioso, os filhos também, e ele aprendeu várias orações. E o medo do casal é que ele aprendesse palavrão, o papagaio não para aprender muita coisa. Mas esse papagaio aprendeu o Pai Nosso, aprendeu, mas era interessantíssimo. Mas existia uma frase, uma jaculatória, por dizer, que era a preferida dele, ele repetia toda hora, porque escutava a Dona Terezinha, de vez em quando, nos apertos da vida, valha-me Nossa Senhora. E ele ficou. E esse papagaio vivia repetindo isso, valha-me Nossa Senhora. Um belo dia,
ele estava fazendo um passeio matinal no quintal da casa, né? Andando, aquela coisinha toda, ele estava solto. Daqui a pouco, lá em cima, um gavião. Ei, disse que o olho de fita que é uma beleza, né? Mirou o ataque nesse papagaio, bichinho, né? E veio com força dele. O gavião veio com aquelas garras fortes, atracou o bichinho. Quando atracou, que ele sentiu a dor, que foi subir no voo, ele gritou: "Vale-me Nossa Senhora!" O gavião assustou-se com voz humana. Ele falou: "Vale-me Nossa Senhora!" O gavião assustou-se com voz humana. E do susto soltou o papagaio, né? E ele puf no chão. Aí ficou cheio de areia. Aí a velocidade disse: "Imagine se eu não fosse religioso." Basta ser papagaio. Isso é o que está dizendo. Imagine se eu não fosse religioso. Para nós é preciso também sermos verdadeiros religiosos. Não como um papagaio que sabe nem como consegue pensar, mas nós sabemos. Sejam adventistas fiéis. Certo? Não negligenciem a nossa unidade. Não negligenciem aquilo que o movimento faz. Porque o movimento da igreja é coisa de Deus. E vocês foram escolhidos por causa do nosso Senhor. Ele escolheu vocês desde o primeiro. Capítulo 15, versículo 16 de João diz: "Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos enviei para que produzais frutos e para que o vosso fruto permaneça." Então, muita responsabilidade. Então, nesse ano da formação, para amar e servir como Jesus, para sermos imitadores de Deus como filhos amados, faça a sua equipe ser efetivamente aquilo que Deus quer. Não é? Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos de novo, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vejam, ouvimos que aquele que serve mais é justamente o maior. Mas quem quer ser maior não deve ser mais. Na equipe, o responsável não é o mandão de todos, é aquele que serve mais. No reino de Deus, o cargo não é patente. Quem tiver consciência, no reino de Deus, jamais vai assumir uma função pensando que fica em evidência. Porque no reino de Deus, o que for maior é aquele que deve servir mais, é que deve ser mais humilde, é que deve prestar mais serviço. João Paulo II, quando escrevia suas cartas, suas encíclicas, pode olhar nos documentos, ele botava: de João Paulo II, servo dos servos de Deus, servo dos servos. E assim vocês, tem um monte de servos aqui, olha, vocês são servos dos equipistas das pessoas. Vocês não mandam daqui, não. Vocês são servos. Vejam o tamanho da responsabilidade. Amém. Quando a gente morrer, nosso Senhor não vai perguntar quantas missas, quantos reais você fez feira comunhão ou não vai ligar no Senhor, não. Ele vai perguntar: você amou? Aí disse: a missa não tem valor? Não tem. Tem um instrumento para quem estava mais. Então que Jesus nos ajude a sermos fiéis. Não cheguei nem a meia hora, dava 1h30 de falar. Mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Amém.